Bom dia, senhor presidente, bom dia, caros colegas vereadores, vereadora Ângela, Ângela não está mais não, vereadora Elisete, vereadora Samira, que eu olhei para ali e vi Elisete, olhei para ali e vi Samira, duas louras e me lembrei de Anjinha, né? Mas, segundo o que se comenta, Anjinha já volta aqui, né? Volta para fortalecer aí o bairro Luiz Alves. Senhor presidente, queria iniciar aqui dando um bom dia, né? Bom dia especial ao meu amigo Romário, completando o ano hoje. Romário, felicidades, que Deus te cubra de bênção. Romário, que é o nosso fotógrafo aqui, é quem registra vários momentos importantes aqui da nossa reunião semanal, certo? Desejar um bom dia especial também, né, a todas as mamães do nosso município, né, as mães que eu tenho próximo aqui, minha mãe, minha avó, minha esposa, que foi mãe mais uma vez recentemente, então já deixo aqui um feliz Dia das Mães a todas as mamães do nosso município. E quero também aqui compartilhar, né, com vocês e desejar um bom dia aos meus 14 mil seguidores, né? A gente tem 14 mil seguidores no Instagram, né? E, senhor presidente, na última semana, mais de 200 vereadores do Nordeste passou a me seguir. E mais de 50 desses 200 vereadores que passou a me seguir entraram em contato comigo pedindo cópia do projeto de lei do vereador Heraldo Júnior, que foi emendado por mim, que trata da exigência, né, da certidão, a certidão negativa. Não basta só apresentar a certidão, não, ela tem que ser negativa, de antecedentes criminais, bem como a exigência de exame toxicológico para assumir cargo comissionado do nosso município. Esse projeto de lei foi dado entrada nessa casa aqui, já tem perto de 3 meses, e até agora a gente não colocou em votação. E mais de 50 vereadores de todo o Nordeste entraram em contato comigo, pedindo cópia desse projeto, certo? E também não poderia deixar de falar aqui, pedir à vossa senhoria que coloque, né, em andamento as nossas emendas parlamentares, certo? A gente aqui viu aqui vários vereadores falar de vários problemas, e muitos desses problemas têm como ser resolvido com a indicação dos vereadores. Então é importante que cada vereador entenda que ele tem a força de resolver o problema. Um problema como esse da Praça do João 23 era facilmente resolvido com a indicação de um vereador. Por quê? Porque nós temos direito a quase 340 mil reais de indicação. As emendas impositivas. Independente da vontade do município, eu poderia dizer aqui, olha, vou indicar aqui a reforma da Praça João 23. Certo? E eu alerto mais uma vez, se o vereador entendesse a força que ele tem dentro de um poder legislativo, porque é comparando a um elefante amarrado com uma linha de costura. Pronto. Oi, certo? Vereador Rubens, por gentileza. Pois não, Márcio. Eu faço coro aí a sua fala, também estou muito interessado que seja colocada em prática a questão das emendas impositivas, porque é uma forma de você ter autonomia de resolver um problema em uma comunidade, em um bairro, em uma rua, ao qual você não fica tão vulnerável à questão da gestão municipal, porque se nós temos direito, né, de acordo com a lei e as emendas impositivas, a este valor de 340 mil, tenho certeza que todos nós utilizaríamos esse recurso para uma comunidade que já tem uma demanda muito antiga. Então, assim como você, eu também engrosso esse coro aí para que seja, em tempo hábil, resolvida essa questão das emendas impositivas dos vereadores da Câmara Municipal do Rio Grande do Norte. Eu queria aqui só dar um exemplo aqui
do que a gente poderia fazer com as emendas impositivas, com as emendas parlamentares, certo? A Dilmara, ano passado, ela fez uma reunião e disse que cada vereador poderia indicar onde seria feita uma praça. Nessa reunião, entrou em consenso eu e o Flauber indicou o Canto Grande como a comunidade que receberia uma praça e eu indiquei o Buraco da Gia. Infelizmente, não se tocou mais no nome, né, do Cabo Rubem, não se tocou mais no assunto da praça do Buraco da Gia. Mas o Cabo Rubem poderia resolver uma situação dessa aqui com a emenda parlamentar. Por quê? Porque, segundo o Dilmara falou, cada praça dessa sai por R$50 mil. Eu poderia, com a emenda parlamentar, indicar uma praça lá para a Cidade Alta, uma praça lá para o Bom Jesus do Cruzeiro, uma praça lá para o Espinho, lá para a Gangorra. Mas aí por quê? Por que chegou o mês de maio e a gente ainda não tem ainda esse mecanismo? Quixeré é metade do município de Limoeiro, é metade do tamanho. Mas em Quixeré, desde 2022, que lá os vereadores indicam as suas emendas parlamentares. Infelizmente, em Limoeiro, o negócio sempre é mais atrasado. Na data de ontem, a gente viu aí, né, a prefeita anunciando a chegada de equipamentos, né, para a Guarda Municipal. Né, e eu fico muito feliz, porque em 2021 eu visitei o Ministério da Justiça, certo? E eu fui lá no Ministério da Justiça saber de que forma a gente poderia ajudar a nossa Guarda Municipal. Aqui eu com o comandante da Força Nacional, e ele me passou a seguinte orientação: Rubinho, legalize a guarda. Então a gente identificou várias situações que a Guarda Municipal não estava de acordo com o que pedia o Ministério da Justiça. Eu apresentei projeto de indicação, Jorge apresentou requerimentos, certo? E foi mandado para essa casa algumas mudanças, ainda pela gestão do Dr. Zé Maria Lucena, né? E essas mudanças fizeram com que, no dia 26, deixa eu ver aqui a data, fizeram com que, no mês de julho, Limoeiro do Norte fosse contemplado a receber R$1.996.000 para equipar a guarda, certo? Lembrando que isso aqui foi em julho de 2023. Está aqui, eu estou com um edital aqui, né? O edital dizendo quais são os municípios contemplados. E Limoeiro ocupou uma pontuação e ficou em 20º lugar. Isso aqui era a gestão do Dr. Zé Maria, a qual eu fazia oposição, mas o que a gente trazia de ideias, eles acolhiam, certo? Então, um trabalho muito bem feito pelo Gerrivan, né? Lutou muito, trabalhou muito para que isso aqui pudesse se concretizar. E Gerrivan, que por algum tempo foi o chefe do setor de captação de recursos. E está aqui, se eu perguntar, Gerrivan, qual foi os recursos que você captou para Limoeiro do Norte? Está aqui um exemplo, não deixa nem ele responder, está aqui um, certo? Agora, tem mais de um ano, vai fazer 1 ano e meio, por incrível que pareça, o cupim até comeu. Eu estou esperando aqui uma resposta. Aqui eu mandei esse ofício pedindo informações acerca de quais os recursos ela havia captado. Isso aqui foi para a senhora Ana Leodete, assessora extraordinária para captação de recursos financeiros. 1 ano e meio, estou aguardando resposta. Cupim até comeu já. Mas a gente vai ficar nessas cobranças, né? O nosso trabalho é fiscalizar, e a gente vai trabalhar. Eu não posso aceitar, inclusive, esse cargo foi dado à senhora Ana Leodete porque era um dos maiores salários da gestão municipal, né? E
pelo tempo que ela ficou lá, eu não tenho conhecimento de R$1 que ela tenha captado para o município de Limoeiro do Norte. Veja só, o município pagou vários meses um salário de R$9.000 a uma pessoa que não conseguiu captar R$1 de recurso. Né? Senhores, deixa eu ver aqui, se não me perda aqui. Fumaça do lixão. Ontem eu recebi uns vídeos, né, de uma escavadeira lá, cavando as valas. A gente tem a promessa do secretário Wilson de que até o dia 10 chega o trator de esteira, e aí a gente espera que realmente seja minimizado os transtornos daquela situação. Chegou o trator de esteira? Foi porque eu tinha visto a escavadeira. Então pronto, eu acredito que nos próximos dias a gente consiga ver os resultados, né? Eu estou aqui fazendo uma cobrança, porque lá em agosto, em julho, eu sei que foi antes da campanha, eu participei da assinatura da ordem de serviço, da conclusão do SEI da Francisco Remígio, certo? E lá foi dado 90 dias para ser entregue. Cara, vai fazer 1 ano agora. 1 ano. Aí eu pergunto, o que está havendo? Porque só eram 90 dias. O que está havendo? Se o meu líder puder trazer essa informação de qual é o atraso na entrega do SEI da Francisco Remígio, certo? Porque, infelizmente, a gente não pode concordar com esses atrasos que só prejudicam mais ainda o ensino infantil no nosso município. Como se não tivéssemos problemas com autistas que são negados transporte para que eles ir à escola. Como se nós não tivéssemos problemas com as saunas de aula, porque nós não temos salas de aulas. Em algumas escolas nós temos saunas de aula. E aí eu comprei um equipamentozinho, certo? E aí eu vou começar a visitar e fazer vídeo das salas de aula, mostrando a temperatura de cada sala de aula. Tá aqui, nós estamos num ambiente aqui, ó, 26 graus, agradável, dá para estar de paletó e tudo. Agora vocês vão se surpreender com a temperatura da sala de aula onde estuda a criança de um pobre. Viu? Nós vamos mostrar, certo? Como se nós também não tivéssemos problemas na garagem dos ônibus. Que aí você veja aqui o que é que está acontecendo. Motorista de ônibus sendo ameaçado pelo chefe da garagem. Está aqui, isso aqui é um BO feito na data de ontem. E o chefe da garagem diz assim para o motorista: se você quiser, nós vamos lá para fora, para a gente resolver. Isso aqui é o que disse o chefe da garagem. E aí esse mesmo chefe da garagem apontou uma falta desse motorista aqui. Aí veja só o absurdo. Esse motorista aqui, ele é um motorista que transporta os universitários para Aracati. Ele sai daqui, acho que por volta de 4h30, 5 horas, e retorna meia-noite. De segunda a quinta. Na sexta-feira, o chefe da garagem escalou esse motorista às 7 da manhã. Meu amigo, o cara chega de Aracati, dirigindo o ônibus meia-noite na garagem. Isso aqui, quando ele chegar em casa, que ele for tomar banho, quando ele for dormir, é 1h da manhã. Para ele, 7 horas da manhã, ele está aqui na garagem para dirigir um ônibus, ele precisa, se é para estar 7 horas, ele precisa no mínimo acordar 6 horas. Quer dizer, o cara não tem 6 horas de descanso, mas o chefe da garagem queria que ele viesse para transportar crianças. Aí eu pergunto, se acontecer um acidente com um ônibus cheio de criança,
Será que esse chefe da garagem ele vai se responsabilizar por não ter garantido ao motorista no mínimo 6 horas de descanso? Meu amigo, isso aqui está na lei. Aí vejam só que ponto chegou. O chefe da garagem, que é o mesmo que cortou o transporte de uma criança autista, agora ameaça motorista de ônibus. Ainda chama lá para fora para jogar bufete. Já pensou a que ponto chegou? Mas aí o motorista procura a secretária, ela não recebe ele. Aí eu pergunto, a secretária está realmente preocupada com os problemas? Eu recebo diariamente várias mensagens falando dessa situação da secretária. E eu acho que eu vou ter que mobilizar e fazer uma abaixo-assinada, que a gente já trouxe esses problemas para cá, a gente já levou esses problemas para o líder, mas o coitado do líder é feito de besta. Semana passada eu falei de uma licitação que vai haver de 4 milhões de reais, que vão gastar com treinamento. Aí ele perguntou à secretária o que era isso. Ela foi e passou uma informação errada, de uma licitação que houve ano passado. Aí o coitado fica aqui, se passando por mentiroso. Ou então de desentendido. Né? Então, meus senhores, aqui há alguns problemas que estamos enfrentando na área da educação, certo? Dizem que tem, né? E aí eu fico triste quando eu vejo aqui a falta de incentivo ao esporte, certo? Em 2020, no dia 9 de junho, o prefeito Zé Maria, ele assinou um decreto 202. Rubinho, o que é que diz esse decreto, dia 9 de junho de 2020? Desapropriação do imóvel urbano, tamanho de 63 mil metros quadrados. Para quê? O imóvel desapropriado destina-se à construção de um estádio de futebol e de uma pista de atletismo do bairro Antônio Holanda de Oliveira. Isso aqui foi 2020. Quando foi no dia 26 de outubro de 2023, deixa eu ver aqui, 26 para 12, 14 dias após assumir como prefeita, a senhora Dilmara, ela revogou o decreto 202. E aí, quando eu tomei conhecimento disso aqui, eu era o líder dela. Eu fui lá e disse, isso aqui eu não posso aceitar, não. Você está revogando um decreto que está desapropriando um terreno lá na Cidade Alta, onde vai ser feito o tão sonhado campo, porque a Cidade Alta é o maior bairro da cidade, mas não tem um campo de futebol para os times treinar nem jogar. E ela, não, Rubinho, não se preocupe não, o doutor Zé Maria, na hora de entrar com ação de desapropriação, ele depositou um dinheiro em juízo. Quando esse dinheiro retornar, nós vamos usar para fazer o campo. Aí eu, de besta, acreditei. Já tem 1 ano e meio. E aí, qual foi o incentivo que ela deu agora para os times da Cidade Alta? Ontem, no Diário Oficial... Samara, bota aí 10 minutos que Chico me cedeu. Viu? E aí, qual foi o incentivo que ela deu aos times da Cidade Alta ontem? Que participa dos campeonatos? Que para usar o estádio Bandeirão, é necessário agora pagar uma taxa de R$200. Meu amigo, esse é um incentivo ao esporte amador do nosso município, porque eu acredito que, igual à Cidade Alta, existem outras comunidades que não tenham campo de futebol. E aí o time, para participar do campeonato, coloca o estádio Bandeirão como o seu campo. Mas agora os times que já não têm incentivo financeiro terão que desembolsar R$200 para poder usar uma coisa que é pública. Esse é o incentivo da gestão ao esporte amador. É brincadeira um negócio desse. Permita uma parte, colega. Pois não, vereador Valdir. Eu vou falar dentro da verdade. Não, eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, eu estou para mostrar a realidade.
O incentivo ao esporte, a Liga Desportiva de Limoeiro do Norte, ela recebe um volume muito importante de recursos para o futebol de Limoeiro do Norte. Serginho sabe disso, que ele é presidente de um clube. A prefeitura, ela banca da arbitragem a inscrição dos clubes. Que custa aí, talvez hoje, como são 30 e tantos clubes, isso deve chegar a mais de 60 mil reais. Mas com relação aos campos, eu falo isso porque nós temos uma equipe lá da Serra Cruzeiro, nós tínhamos um mando de campo do Bandeirão. Eu tomei conhecimento ontem pelo presidente, me falou isso. Se você não sabe, o campo do Palmeiras, se eu não estou enganado, tem um incentivo do município lá, pagando energia, esse energia e água, sei que energia é, São Raimundo também. Mas se você levar um jogo, um mando de campo para o campo do Palmeiras, você paga lá também, mesmo o município ajudando. E o Bandeirão mantém o Estado aberto as portas para tudo. Eu estive ali, eu sei como é, ninguém paga nada. Então eu acredito que eles estão querendo questionar isso aí, porque enquanto estão cobrando lá, aqui se joga muitos times aqui dentro, sem pagar nada. Então precisa que a coisa seja revista dos dois lados. Se você está recebendo incentivo, eu acredito que também poderia contribuir com o nosso futebol. Entendeu o que eu estou dizendo? Obrigado, Valdir. Pois não, Zé Neto. Obrigado, colega vereador. Realmente você levantou uma pauta aí que eu também levantei na nossa fala, porque que mandaram para mim também. Eu também não concordo com essa prática dessa cobrança, porque o Estado é público, e até porque se juntar o dinheiro que vai arrecadar lá, talvez não paga a conta da água. Então vai servir de quê? De nada. Tem o time aqui do Bichopal, o Grêmio do Croatá, o mando de campo nós ia botar lá no Bandeirão. Mas nós botamos lá no Bichopá mesmo. Porque não tem condições de um time pagar 200. Vai sobrar aqui para nós vereador. Os times tá aqui, me dê 100, me dê 200, ajuda aqui. Sobra para nós. Então assim, não vai para canto nenhum. Concordo também com o colega Valdir sobre a questão do Palmeiras, do campo do Palmeiras. Se tá recebendo dinheiro público, tem que pelo menos também dar contrapartida de ajudar o campeonato, que é um dos maiores campeonatos aqui se a gente puxar aqui do Vale. Então, também discordo total dessa atitude aí, independente de onde foi que veio, mas tinha que ser pelo menos conversado, mas também discordo. Obrigado, Zé Neto. Pois não, Serginho. Não, eu também trabalho com futebol amador, faz mais de 30 anos. Agora, a gente que tem um campo, a coisa hoje pior que tem para um time é ter um campo, que você gasta mais com o campo do que com o time. E os outros que não tem campo, quer pegar o campo marcado, tudo pronto, só ir jogar. A gente que tem o campo, a gente tem que aguar, tem que zelar a grama, tem que cortar a grama. Aí eu acho que para quem não tem campo hoje, se pegando de mão beijada, é melhor não ter o campo. É melhor não ter o campo, porque se você pegar o bandeirão de mão beijada só para ir jogar, você já pega lá marcado com luz acesa, com tudo. Aí, agora eu acho que devia repensar também essa taxa. Vamos que não cobra taxa, o dirigente do clube que tem o mando de campo lá, vai lá, faz menos marcar a linha do campo, para não, entendeu? Porque esses funcionários que tem da prefeitura, também final de semana, eles também não vão marcar campo. Tem que cobrar, eles cobram também, entendeu? Obrigado, Serginho, por contribuir. Na data de ontem também a gente ficou sabendo da seleção que vai ter no SAAI, né? A gente até repostou, fazendo com que toda a população limoeirense possa ter o direito, né, de concorrer. Mas aí muita gente chega para mim e diz: Rubinho, será que isso vai dar certo? Tô vendo aí que vai ser por cara. Por quê? É entrevista e currículo. Eu disse: rapaz, mas tente, se inscreva, acredite. E o que a gente vai poder fazer é cobrar transparência, é cobrar que realmente seja um negócio bem feito. Porque uma das coisas que eu vou pedir aqui é para o Ministério Público acompanhar. E aí você que tem um currículo bom, você que tem experiência, se inscreva. E se você achar e tiver que comprovar que a pessoa selecionada é inferior a você, me procure. Porque aí a gente vai no Ministério Público e a gente não pode aceitar que as coisas sejam feitas desse jeito. Que uma simples seleção seja apenas para maquiar. Eu não estou dizendo que vai ser assim, mas o nosso trabalho vai ser para que não seja dessa forma, né? E se realmente for feito
do jeito que é para ser feito, a gente vai subir aqui e vai parabenizar, certo? Assim como também as pessoas têm me perguntado muito com relação aos agentes de saúde. A gente criou aqui as vagas, há o comentário de que vai ter a seleção, fizeram cursinho, as pessoas estão pagando caro pelo cursinho, e a gente espera que essas pessoas que estão estudando não seja pega de surpresas com alguma situação, certo? Senhores, vou falar num assunto aqui que ninguém falou ainda, né? E que deixou todo mundo aterrorizado, né? Que é a morte do empresário Vinícius Batista. Vinícius Batista, ele não era só um fornecedor, ele não era só o dono da empresa que presta serviço aqui ao nosso município, mas era um cidadão de bem, né? Eu não sei se tinha o título de cidadão limoeirense, mas se considerava limoeirense, né? Escolheu Limoeiro para viver, cara da igreja, certo? E que na última quarta-feira foi assassinado brutalmente, né? A gente viu a entrevista da prefeita dizendo que o crime poderia ter sido maior se seu esposo, que estava junto com o Vinícius, tivesse saído junto com ele. Segundo ela, Vinícius saiu da padaria e o marido foi pagar a conta. Mas tem uma coisa nessa história que me preocupa. Dias atrás eu disse aqui nessa tribuna que o Wilson Loures era o cara que sentava com os empresários. E aí eu pergunto, por que a senhora prefeita não repassou para a população limoeirense o que era que o seu esposo, que é secretário de infraestrutura, estava conversando não com o cidadão Vinícius, mas com o empresário Vinícius lá em Fortaleza? Será que essa conversa não poderia ser revelada para a população? O teor dessa conversa? Então isso me preocupa. Será que para concorrer a uma licitação, será que para receber o pagamento de um serviço prestado, será que para garantir a assinatura do contrato, precisa ter essa conversa? Então, isso é uma pergunta que não só o Cabo Rubem, mas todos os vereadores, o Ministério Público, o cidadão limoeirense tem que fazer. O porquê? O que é que essa conversa tem a revelar? Então a gente fica aqui ansioso como qualquer outro cidadão para que o desenrolar das investigações possa realmente colocar atrás das grades não só quem cometeu o crime, mas também quem trabalhou para que ele acontecesse. Certo? Meu muito obrigado.